Já imaginou morar a mais de 1.000 quilômetros da sede da prefeitura? Pois é, no Brasil tem lugar que é assim. Por isso, muitos distritos querem se emancipar. Quem explica pra gente é a repórter Karine Beluso. É o Congresso Nacional que pode legislar sobre a criação e divisão de municípios. Essa regra já tem 18 anos e está na nossa Constituição. Até 1996, a prática era outra. A decisão era tomada pelas assembleias dos estados. Houve no Brasil, nos anos 80 e 90, um boom de municípios justamente provocado por essa regra do FPM. E hoje você tem uma quantidade muito grande de municípios sem viabilidade econômica e alto custo administrativo. O assunto gerou muita discussão por aqui. Para chegar a um consenso, senadores e deputados contaram com a contribuição de movimentos sociais de todo o país. No ano passado, eles aprovaram um projeto, mas o texto foi vetado integralmente pela presidente Dilma Rousseff. Ela justificou que a nova lei aumentaria os gastos públicos. Quando você cria novos municípios, eles vão entrar também na divisão do bolo do FPM. Então, os recursos do FPM estão lá mantidos, mas você cria novos municípios, isso vai diminuir a parcela, o pedaço do bolo que vai ficar para cada um deles. O problema também é o aumento do gasto público, porque aí você tem mais um prefeito, mais uma Câmara Municipal. E não seriam poucos os novos municípios. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, hoje 475 distritos querem se emancipar. Desses, 397 possuem as condições estabelecidas no texto vetado. É o caso de Castelo dos Sonhos, no Pará, que fica a mais de 1.000 quilômetros da sede, Altamira. O vereador de lá, de Castelo dos Sonhos, para chegar até a cidade de Altamira, para uma sessão, ele leva 3 dias de viagem. É inadmissível um cidadão ficar longe da sede do município a 1.000, 1.200 quilômetros. Muitos parlamentares queriam derrubar o veto da presidente, mas o governo conseguiu negociar a aprovação de um novo texto. Foram elevados os quantitativos de população mínima para se poder criar os novos municípios, o que já restringe um bocado, quer dizer, já impede a criação de uma série de municípios. E também na questão dos estudos de viabilidade, realmente o projeto vetado ele era um pouco mais genérico na questão dos estudos de viabilidade municipal. O pedido de criação ou de nova divisão territorial deve ser apresentado à Assembleia Legislativa. O governo estadual deve comprovar que o novo município terá condições de se sustentar. A população local precisa ser consultada por meio de plebiscito. As novas cidades também devem ter número mínimo de moradores. Nas regiões Norte e Centro-Oeste não podem ser criados municípios com menos de 6.000 habitantes. No Nordeste, esse número passa para 12.000 e no Sul e Sudeste, 20.000. O projeto ele é moralizador. Eu diria que é um marco regulatório para a criação de um município, não fica só ao bel prazer dessa Assembleia Legislativa, a Assembleia tem que cumprir essas regras. Uma sugestão que eu fiz é que tinha que ter uma distância mínima entre o município novo que potencialmente seria criado e o município mãe. Isso não está. Então hoje, em tese, você pode pegar uma cidade que é dividida por uma BR, por uma estrada, e criar um outro município do lado, uma cidade grande, e preenche todos os requisitos. Desde 1996, que o Congresso deve essa lei e o Executivo não fizeram, agora fizeram correndo e não vai solucionar o problema. O projeto foi aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Agora só falta a sanção da presidente Dilma para virar lei. Para entender melhor o assunto, a repórter Mariana Abreu também conversou com o especialista do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Leonardo, o Brasil ficou 18 anos sem uma lei que trata da criação de novos municípios. Por quê? A Constituição de 88, ela atribuiu aos governos estaduais a regulamentação disso. E o que se viu de 88 até 96 foi que vários estados foram bastante generosos e fizeram leis que
facilitavam a criação, enquanto que outros foram bastante restritivos. Em 96, houve uma emenda constitucional, o legislativo regulamentaria isso. Com essas leis estaduais, por exemplo, que tipo de distorções a gente viu comparando estados diferentes? Houve de tudo. Teve o Rio Grande do Sul, que foi de pouco mais de 300 municípios para quase 500, enquanto outros estados, como o Ceará, mal criaram municípios. O que se viu foi um certo caos que ampliou algumas distorções que você tinha no tamanho dos municípios. Os municípios muito pequenos, menores que 10 mil, 5 mil pessoas, esses municípios são bastante privilegiados pelo sistema de transferências. Com isso, você tem sempre um incentivo do município a se dividir. Então, um município de 10 mil que se divida em 2, 3, ele vai triplicar o valor recebido de transferência do governo federal. Não que toda a criação de município seja baseada apenas nesse motivo de receber essa transferência a mais. Eu acho relevante que a gente considere que existem anseios de populações bastante razoáveis. O Congresso chegou a aprovar uma proposta de lei, para essas criações, fusões, desmembramentos, que foi vetada pela presidente Dilma Rousseff. Era uma boa proposta? Ela ia na direção correta, porque ela colocava já alguns limites mínimos populacionais por região. Mas, mesmo assim, a minha leitura é que não havia mecanismos tão fortes nela que impedisse uma nova onda de criação de municípios. Tem algum ponto específico que falta nessas propostas? Tem algum assunto que ainda não está sendo abordado e que é fundamental para esse tema da criação? Mais legítimo é quando você tem uma população, um distrito que está a 200 quilômetros da sede, porque a população quer se ver representada. Nesse caso, eu acho que é bastante inquestionável a necessidade desses municípios se emanciparem. Se tentou aproximar isso quando você faz com que municípios das regiões menos populosas, os limites populacionais para a criação sejam mais baixos. A presidente Dilma Rousseff, a proposta que ela vetou, ela usou o argumento de que isso mexeria com as contas, os gastos públicos e que haveria um aumento. Existe alguma proposta em que isso não aconteça, que não vai ter aumento de gasto? Diretamente não há aumento de gasto. O que você tem é uma redistribuição do gasto. Quando você cria um município, uma boa parte dos recursos que vão para ele vão ser dos municípios que já existiam dentro do mesmo estado. E o engraçado dessa redistribuição é que ela não necessariamente ela é do município mais rico para o município mais pobre. Na verdade, os municípios novos criados, eles eram levemente mais ricos do que os municípios que já existiam. Então, a desigualdade entre os municípios aumenta com a criação municipal se for feita sem levar em conta outros critérios. Qual que é o ponto mais positivo da criação de municípios e qual que é o ponto mais negativo? Que prejuízos que pode trazer também? Claro que num lugar em que a população estava esquecida, ter os agentes públicos perto deles, isso é um benefício. Mas você pode imaginar também que várias criações de municípios no Brasil tornaram difícil até a gestão municipal. Municípios contíguos, você teve criação de municípios em áreas metropolitanas ou em áreas conurbadas. Torna mais difícil a administração municipal quando você tem que negociar com várias prefeituras serviços públicos de populações que são basicamente próximas, como serviços de transporte metropolitano, serviços de água e segurança, muitas vezes. Obrigada pela entrevista. Mexer com dinheiro de outras pessoas é bastante complicado, não é mesmo? Agora imagina ter que administrar as contas de um município. O consultor Francisco Chaves fala sobre os cuidados que os gestores devem ter na hora de fazer a prestação de contas. A aplicação dos recursos que os municípios recebem por convênio e, claro, a sua prestação de contas são itens de preocupação dos gestores municipais para os quais a gente tem que fazer certos alertas. O gestor municipal que está envolvido nessa prestação de contas, na aplicação de recursos, ele é pessoalmente responsável por esse recurso. Dessa forma, eu tenho alguns toques a dar a vocês. Primeiro deles, não saque dinheiro na boca do caixa para fazer pagamentos em espécie para seus fornecedores. Isso, para os órgãos de controle, é um indício de que o dinheiro não está sendo bem aplicado, há riscos desse dinheiro não chegar efetivamente a quem está sendo dito como fornecedor ou prestador de serviço. Deve ser feita ordem bancária,
transferências bancárias, que há a possibilidade de rastrear o fluxo desse dinheiro. Tenha muito cuidado com a documentação da prestação de contas, tenha muito cuidado com todas as notas fiscais e recibos, guardem todas elas e, se você sair da gestão municipal, leve uma cópia com você. Você não dependerá de o arquivo eventualmente não muito bem administrado do seu município ou de um adversário político seu que está agora numa gestão municipal, numa hora que você tem que prestar contas e precisa dos documentos. Tenha esses documentos, cópia com você. E por fim, não pague antes de um serviço prestado, não pague antes de uma obra feita, uma etapa de uma obra feita. Nunca faça pagamentos antecipados. Isso é uma ilegalidade. Isso vai ser questionado pelo órgão de controle, pelos órgãos de controle. E qual o órgão de controle último da prestação de contas? O Tribunal de Contas, que é ele que julga as contas, ou da União ou dos estados. Será ele quem dirá se as suas contas estão corretas ou não. Quer saber como andam as contas do seu município? Você pode acompanhar a gestão financeira da Prefeitura pela internet. O portal Meu Município mostra a arrecadação, as despesas, os investimentos e até as dívidas. A consulta pode ser feita por qualquer cidadão. É possível verificar, por exemplo, quanto a Prefeitura recebe com impostos e com transferências dos governos estadual e federal. Dá para ver também os gastos do município com educação, saúde, transporte, entre outros. Além disso, o usuário pode comparar as informações com outros municípios. Ficou interessado? Acesse www.meumunicipio.org.br. Você também pode participar do Município Brasil. Mande suas críticas e sugestões para o e-mail tv@senado.leg.br. Para ver seu município no quadro Sou Daqui é muito fácil. É só enviar sua foto por e-mail ou postar no Instagram ou no Facebook. Basta colocar a hashtag Sou Daqui. Deixar a porta da casa aberta, andar pelas ruas sem preocupação. Você se sente seguro aí na sua cidade? No próximo encontro, a gente vai falar sobre violência e como ela tem assustado os moradores do interior do país. O programa de hoje está na internet. Anote aí, senado.leg.br/tv e youtube.com/tvsenado. A gente se vê no próximo Município Brasil.